Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu sou terapeuta com Reiki e com outros sistemas de energia. Eu queria, nesse vídeo aqui, comentar um pouquinho, digamos, sobre o terceiro sistema que eu mais utilizo nas terapias. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, né, é a base de toda a parte de trabalho energético que nós temos hoje, o Reiki Usui, que é o Reiki criado pelo mestre Usui, com algumas modificações da Takata, né? E ele se tornou, assim, o requerimento inicial de muitos sistemas. É a base de tudo, realmente, certo? É por onde a gente começa essa nossa jornada nessa área de energia. Então, o primeiro, em termos de uso, é o Reiki Usui. Normalmente começa com ele, é o que abre, né, o processo de canalização de energia. Depois eu tenho o Karuna, que é um acréscimo ao Reiki Usui. O Karuna, que tem 2 vídeos, se não me engano, falando sobre ele, já prontinho ali, né? Vocês podem acessar e conhecer um pouquinho mais. E aí, na sequência, o Celta é o que aparece também com maior frequência. Talvez se rivalize até com o Karuna em termos de frequência, assim, de utilização. Os outros sistemas que eu tenho aparecem ocasionalmente, né? Então esses três, assim, eles formam o coração, o cerne dos tratamentos que eu faço com as terapias. Já comentei alguma coisinha sobre o Celta, mas foi muito suave, muito breve, assim, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência e das minhas percepções. Bom, o Reiki Celta, ele traz essa energia das árvores, certo? Há uma conexão muito grande, né, do povo celta, dos druidas, com as árvores, tanto em termos de uso delas medicinalmente, quanto a parte energética, a parte espiritual. Eles até acreditavam que cada árvore tinha um espírito próprio, era como se fosse um ser inteligente. E o Reiki celta está estruturado em cima desse conhecimento, dessa filosofia celta. Eles usam, inclusive, os ogãs, que são o alfabeto, né, usado pelos celtas lá para se comunicar e para guardar seus segredos, as suas informações. E cada árvore está ligada a um desses símbolos. E o Reiki celta resgata, né, traz de volta essa ligação, essa significação, e é muito interessante. Eu não tenho, assim, por hábito, decorar muitos símbolos. Uma breve interrupção. Eu não tenho por hábito decorar muitos os símbolos. Conheço os do Sui, conheço os do Karuna e alguns do Celta. Principalmente aqueles que eu intuo na utilização, né? Então é muito interessante porque eu procuro usar a minha intuição nesse processo de perceber que símbolo que se manifesta, que árvore que se manifesta no uso do Celta. Tanto no Karuna como no Sui também. Depois de um tempo assim que a gente incorpora esses símbolos todos, essa comunicação mais visual, né, ou não verbal, a gente acaba deixando de lado um pouco essa fixação nos símbolos e ele se torna mais intuitivo. Então, a minha experiência, o meu uso do Celta nas terapias, realmente é uma sintonia que se estabelece, né, do cliente, não minha, certo? Eu tenho apenas a disponibilidade, né, eu tenho esse sistema como disponível para ser utilizado, então é mais a necessidade do cliente que tem, nas crenças dele, nas personalidades dele, algum contato, algum vínculo com essa questão celta. E isso se manifesta bastante na música, eu tenho algumas músicas celtas que são muito, assim, presentes nas aplicações,
Então, o primeiro contato meu durante a terapia, durante a aplicação do Reiki, é essa questão da música. A música começa a mudar, o ambiente começa a mudar a energia, né? Mexe bastante com isso. E aí, durante a aplicação, em vários pontos, em vários momentos, vem surgindo na minha mente um símbolo ou outro. Ou às vezes vem surgindo alguma referência da árvore, alguma coisa assim. Então aí é o sistema que eu uso para identificar que tipo de reiki eu estou canalizando. Né? Vem a intuição da música e vem essa intuição do símbolo ou propriamente dito da árvore mesmo do celta. Até eu falo um pouquinho da árvore porque são seis símbolos no nível 1, são mais 6 no nível 2, né? Fora os do mestrado. E basicamente, assim, é interessante notar, eu diria 90% do tempo, um tipo um símbolo e uma árvore se manifestam. E não são símbolos, como é que eu vou dizer, quer dizer, a árvore não coincide com o símbolo, né? Não são conexões diferentes. São conexões diferentes. A árvore que vem é uma árvore, inclusive, um símbolo do nível 2, que ele é o Gort. Até vou traçar um pouquinho aqui o símbolo. Esse é o Gort. Esse aqui é o símbolo. Esse aqui é o símbolo. É um traço vertical, né, e 2 traços na horizontal. Esse aqui é o Gort. O Gort está relacionado com a Era, com trepadeiras, mais conhecido como trepadeiras, né? A gente tem aqui na região alguns tipos, tem várias plantas assim que tem essa característica de trepadeira. E a percepção que eu tenho, normalmente é nos pés que isso começa, é como se realmente uma trepadeira começa a brotar, né? Eu vejo as raízes dela se manifestando dos pés em direção ao chão e ela começa a crescer pelas pernas do cliente, vem até o cardíaco, às vezes vem até a garganta. Normalmente ela cobre boa parte da pessoa e normalmente floresce também no final. É muito interessante essa observação. O florescer não é sempre, deve ser trepadeiras diferentes, né? Devem ser eras diferentes. Mas essa percepção de que o cliente vai sendo envolvido pela era é muito intensa, é muito forte. Então esse é uma das principais a era não é uma árvore, né? Interessante, né? A era ela fica assim, foge um pouquinho, mas ela faz parte dos orgãs e ela faz parte também das árvores que os druidas usavam, certo? Então, apesar dessa pequena controvérsia, né? E o outro símbolo que eu uso bastante também, vamos traçar ele aqui. Esse símbolo é o Ush. É este símbolo aqui. Uma vertical e 3 horizontais, né? O Ush é o símbolo que eu mais utilizo do sistema celta. Quando vem essa era, né, o símbolo raramente aparece. Realmente eu vejo essa manifestação, né, visual assim, da planta crescendo. E o Ur, ele traz assim, uma conexão muito forte com a Terra. Esse é o objetivo dele. Né? Nos liga com o planeta, nos aterra bastante. Também se manifesta principalmente no chakra dos pés, nos plantares, quando eu chego lá, apesar de que o Ur é dos símbolos ali
é do nível 1, ele é indicado para todas as posições. Ele é indicado para todas as posições, para todos os chakras, né? Então ele é bem versátil. Mas normalmente ele se manifesta a partir dos pés. Então são esses dois símbolos ali, praticamente o restante não se manifesta, é muito raro, eu não tenho percepção deles. E, às vezes, essa questão da árvore, né? Ela se manifestando, a energia fluindo, ou até a percepção, às vezes, do mentor espiritual, no estilo de um druida, né? No estilo do Senhor dos Anéis, ali tem o mago lá, que é mais ou menos aquele estilo que às vezes eu visualizo. Isso acontece durante a aplicação. E essa ligação com a música. Eu tenho uma ligação bem forte com árvores e com plantas, gosto bastante, né? Então, o Reiki Celta me atraiu por esse aspecto. E ele facilitou bastante, né, essa conexão. E essa minha percepção acaba se tornando também mais intensa, mais facilitada, talvez por essa minha sintonia natural, né? E é um reiki muito gostoso, muito perceptivo de ver essa energia dessas plantas fluindo, purificando, equilibrando os corpos de energia da pessoa que está recebendo o reiki. Então, acho que era mais ou menos isso, né, sobre o reiki celta. E ele se insere naturalmente na aplicação do Sui, né? Para um pouquinho o Sui, flui o reiki celta, volta o Sui, para o Sui de novo, entra o celta, volta o Sui, e assim com os outros, com Karuna, com Laigtária, outra coisa assim, né? Há uma separação. E eu recomendo ele, gosto bastante desse sistema. E esse contato, né, com essas árvores todas, assim, é interessante, é muito bom. Era isso, pessoal. Obrigado, então.